Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou ter um papo aqui sincero com você sobre a caça que está acontecendo aos modelos de redação, te atualizar sobre isso e dar a minha opinião sincera sobre o que você deveria fazer, qual a estratégia seria a melhor você seguir mediante esse contexto. Então vamos lá para o vídeo. Então, antes de tudo, não sei se você sabe, mas há um pouco tempo atrás a gente já viu notícias comentando sobre a possibilidade de punição de redações que usarem modelos prontos ou usarem repertórios de certa forma forçados, de certa forma que não se encaixam para aquele tema em específico. Eu vou colocar agora aqui na minha tela uma notícia retratando isso. Então, diante desse caso, a gente vê cada vez mais a impossibilidade de usar de forma segura um modelo de redação. Eu, se estivesse na sua situação, não usaria, porque vai existir a possibilidade real de você perder muito ponto ou até mesmo zerar sua redação, caso o corretor saiba que você usou o modelo. E desculpe te dizer, mas a coisa mais fácil que tem é identificar o modelo. O corretor está vendo a todo tempo redação, na hora que ele bate de olho no modelo, já vê aquelas ideias superficiais, aquelas ideias rasas, com repertórios que se encaixam para todos os temas, ele já sabe que se trata de um modelo de redação. Então, o que eu faria na sua situação? Você tem 3 caminhos a seguir. Então, o primeiro caminho é você ignorar tudo o que está acontecendo e usar, de fato, um modelo. E estar disposto a correr o risco de perder seu ano inteiro de estudo, perder toda aquela sua dedicação em todas as outras matérias, linguagens humanas, natureza, matemática, por causa de redação. Eu jamais faria isso. Segunda opção que você tem é falar assim, então, como o Enem pode punir aqueles alunos que estão usando o modelo, eu não vou usar o modelo, eu vou fazer redação do zero. Essa é a segunda opção. Então você vai pegar, qual que é o caminho que você tem que trilhar? Estudar muito redação, estudar as competências do Enem, ler o manual de correção de preferência, e fazer muito simulado, treinar os mais variados temas possíveis. Só que, nesse caso, é exatamente o que eu estava fazendo em começo de 2022, quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio. O que aconteceu comigo? Vou ser sincero aqui com você, a minha nota avançou muito. Eu comecei a melhorar muito minha redação. Eu saí de 600, 700 pontos até os 900, 920, por aí. Acontece o seguinte, tinha um problema. Isso acontecia, essa evolução, meus mais 900 pontos, acontecia quando o tema era fácil. Agora, quando o tema era difícil, tudo ia por água abaixo. Eu gastava muito mais tempo para desenvolver minha redação, para desenvolver o meu texto, e eu não tinha ideias do que escrever. Então eu pegava, chegava lá no dia da redação do simulado, eu olhava o tema e ficava lá 1 hora com a folha em branco, totalmente em branco, na minha frente, sem eu ter a mínima ideia do que eu vou escrever. Só pensando, tá, quais repertórios que eu vou usar, que ideias que eu vou colocar, quais argumentos eu vou colocar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, qual agente que eu vou colocar na minha proposta de intervenção e assim por diante. Acontecia o que? Nesses casos, que não era atípico, considerando que o Enem pode cobrar os mais variados temas possíveis, eu ia muito mal. Eu gastava às vezes 2 horas e meia, 3 horas e meia para fazer uma redação. E isso comprometia totalmente o meu resultado em humanas e linguagens. Porque você tem que lembrar, você não tem só redação para fazer. Você tem mais 90 questões, 45 de humanas e 45 de linguagens. Questões pesadas, questões difíceis, questões gigantescas, para ser sincero. Então, eu jamais recomendaria que você siga esse método. Ainda mais porque você não vai ter noção de qual que é o tema que vai cair. As possibilidades são infinitas. E você treinando temas, você basicamente está treinando inúmeros temas, mas para quem sabe um deles caia. E desculpe te dizer, mas não vai cair. Muito provavelmente não vai cair. Porque, pensa comigo, você faz uma redação por semana, durante 12 meses, considerando cada semana 4 dias, pode ser 5 também, mas 4, cada mês 4 semanas. Então você vai fazer mais ou menos aí 4 redações por mês. E isso vai dar no total do ano aí mais ou menos 48 redações. Você acha mesmo que de infinitas possibilidades, eu não estou dizendo 1 milhão de possibilidades, estou dizendo infinitas. Infinito é muito mais que 1 milhão, é infinito.
Então você acha que de infinitas possibilidades, 48 que você fizer, na melhor das hipóteses, que você não. Difícil você fazer uma redação por semana, 12 meses, né? Mas mesmo assim, vai ser quase impossível você acertar o tema. Então, o que eu faria? Ó, Lúcio, você faria modelo de Coringa? Não. Você faria redação de zero? Não. Então, o que você faria, ué? Não tem outra opção. Na verdade, tem outra opção, que é o que eu pensei e elaborei. Demorei um tempão para elaborar, porque não basta ter ideia. Você tem que executar a ideia e verificar se ela funciona ou não na prática. Qual que foi a minha ideia? Foi o que eu tive lá no terceiro ano do ensino médio, em 2022, quando eu comecei a estudar para prestar para medicina. Que foi exatamente esse ano que eu estava nessa dedicação para passar. O que eu fiz? Eu pensei assim, ó, se eu usar o modelo Coringa, o problema é a falta de especificidade. Tanto que hoje, essa falta de especificidade é tão problemática, mas tão problemática, que você pode, inclusive, perder muito ponto na redação ou zerar. A gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais nesse contexto de quase uma caça aos temas, aos modelos de redação. Os corretores estão cada vez mais cismados com o modelo, estão cada vez mais estimulados a punir esse tipo de atitude. Então, o que eu pensei? Então, para eu ter um modelo, para ter uma estrutura, eu devia ter uma estrutura que eu pudesse escrever para qualquer tema e, diferente do modelo Coringa, alguma coisa que me desse especificidade. Ou seja, meu texto variar conforme o tema. Então, o que eu tive a ideia? Eu pensei o seguinte, todo mundo faz o modelo Coringa naqueles 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, intervenção. Um texto com esses 4 parágrafos para todos os temas. Eu pensei o quê? Eu pensei na análise combinatória, eu pensei na matemática. Se eu tiver várias possibilidades de introdução, várias possibilidades de argumento e várias propostas de intervenção, eu não vou ter uma possibilidade de texto. Eu vou ter inúmeras possibilidades de texto. Tanto que eu fiz então? Eu elaborei parágrafos para cada eixo temático, parágrafos para cada argumento e parágrafos para a proposta de intervenção. Daí no dia, bastava eu fazer o quê? Bastava eu selecionar quais desses parágrafos eu ia usar oficialmente na minha redação. Então, meu tempo de demora parou de ser aquela 1 hora que eu ficava pensando no que escrever e não tinha nada pronto. Na verdade, eu ficava lá, pegava o texto, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, resíduos sólidos no Brasil, olhava o que eu ia usar, selecionava, vou usar a introdução 3, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a intervenção. O que acontecia? Eu tinha meu texto pronto, bastava eu transcrever ali, já tinha tudo aqui na minha mente. O que aconteceu? O resultado disso foi que eu tinha todas as vantagens do modelo Coringa, mas eu tinha algo diferente, especificidade. Meu texto era específico ao tema. Isso impossibilitava de eu perder ponto, sabe por quê? Porque não tinha a cara de modelo. O corretor não consegue ver que eu estava usando o modelo, apesar de eu estar praticamente usando o modelo. Com todas as vantagens que o modelo Coringa traz, mas agora eu tinha especificidade. Hoje eu chamo esse método de camaleão, é o redação camaleão. E eu vou te mostrar na tela, para você entender mais na prática como que esse método funciona. Beleza? Então agora aqui na sua tela eu vou te apresentar o melhor plano para fazer a redação do Enem, tirar mais 900 pontos gastando menos de 1 hora. Foi com esse plano que eu passei a demorar em todas as redações que eu fiz, mais ou menos 50 minutos para fazer e tirar mais 960 em todas elas. Eu vou te apresentar o que eu queria muito ter visto quando eu estava lá em 2022 na sua situação. Então valorize o que eu vou te passar aqui agora. Então basicamente o que eu fiz? Eu criei um plano para desenvolver uma redação para qualquer tema, como eu havia te falado agora. Então vamos lá ver como que funciona esse plano. Então basicamente você vai analisar primeiro o tema da redação. Vamos colocar que o tema é gestão de resíduos sólidos no Brasil. Então é gestão do lixo no Brasil. Então vamos lá. Analisou o tema. Agora eu tenho 3 seções aqui. A de introdução, a do desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a de intervenção. No desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 são os argumentos que eu vou usar, as causas que eu vou dar para aquele problema. Então essa é a estrutura geral de redação. Primeiro parágrafo, segundo e terceiro e aqui o 4º parágrafo. Então agora vamos na introdução. Eu vou selecionar agora a introdução que eu vou usar. Então eu abri aqui, eu tenho 7 eixos temáticos que eu vou trabalhar. Problemas sociais e constitucionais, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia e cultura.
Então eu tenho esse set, eu vou selecionar qual que eu vou usar. Nesse caso, gestão de resíduos sólidos, gestão do lixo, eu vou usar o parágrafo de meio ambiente. E pronto. Já tenho todo o meu parágrafo pronto. Adequado, específico ao tema. Diferente do modelo Coringa, no modelo Camaleão, você tem o parágrafo totalmente intrincado, relacionado ao tema, impossibilitando que você corra o risco de ficar superficial e ficar na cara pro corretor, que é um modelo. Quando ele bater o olho, ele vai ver, como o texto é muito específico, ele não vai pensar em nenhuma hipótese que você trata de um modelo. Ele vai pensar que você fez tudo do zero. Que o tema é sobre o meio ambiente, você está usando um repertório sobre o meio ambiente. Inclusive, eu recomendo que você leia, pause esse vídeo e leia esse parágrafo. E eu vou te deixar a pergunta: é um parágrafo bom ou não? É um parágrafo excelente. Por quê? Esse parágrafo eu fiz com duas coisas. Primeiro, quando eu estava em 2022, eu peguei o manual de correção do INEP inteiro para ler, com as 5 competências, para entender como a redação é corrigida. Então, cada detalhe que tem nesse parágrafo tem um motivo para estar aqui, não está à toa. Por exemplo, vou só citar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Tá vendo esse no decorrer da obra, história da ideia de natureza? Tem muita gente que só usaria isso aqui, ó. Em vez de no decorrer da obra, coloca o na obra. Sabe o que aconteceu aqui? Nesse exato momento que você fez isso, você perdeu uma coisa importantíssima na sua redação, que quase ninguém sabe. Mas como que eu sei? Porque eu li o manual de correção. Quando eu coloco um no decorrer da obra, eu passo a ter um verbo, o no decorrer. E aqui passa a ser, sabe o quê? Uma oração invertida. Você não precisa saber o que é isso, mas uma oração invertida, ela é necessária para que você tire mais de 200 pontos da competência 1, de acordo com o manual de correção. Isso que foi o manual que está disponível na internet, você pode inclusive ler para você entender melhor sobre isso. Cada ponto daqui tem um motivo para estar, tudo, literalmente tudo. Esse travessão, essa frase entre vírgulas, tudo tem um motivo aqui para estar. E o que aconteceu? Eu não só fiz usando como base o manual de correção, como eu corrigi todos esses parágrafos com um corretor de redação, que já dá nossa aula há muito tempo, e fiz outra coisa que é o quê? Testar. Eu coloquei esses parágrafos, todos esses parágrafos que eu inventei, para testar. E todas as redações que eu fiz, eu tirei mais de 960 pontos, gastando em torno de 50 minutos, no máximo 1 hora para fazer a redação. Então, selecionei que eu vou usar meio ambiente. Já está pronta a minha introdução. Eu só vou ter que substituir uma outra lacuna. Feito isso, eu vou para o meu desenvolvimento. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. São os argumentos que eu vou usar. Daí eu vou pensar, vou olhar os textos motivadores e pensar quais argumentos que eu posso usar para justificar por que está acontecendo aquele problema. E aqui eu tenho 8 que vão se encaixar para vários temas. Então só basta escolher 2. Por exemplo, vamos colocar que aqui, ó, nossa, vários vão dar para esse tema. Negligência estatal dá. Normalização de mazelas sociais dá. Legado histórico dá. Tomada de ações com base em esse motivo dá. Lógica mercadológica capitalista também dá. Vamos colocar que eu escolhi normalização de mazelas sociais e lógica mercadológica capitalista. Então eu venho aqui, normalização de mazelas sociais, abro, eu já tenho meu parágrafo pronto. Tá vendo? Já com tudo pronto. E o outro, qual que eu falei que eu ia escolher? Ih, já até esqueci. Esse 5? Pode ser esse 5. Tomar de ações com base nesse motivo. Então eu escolhi 2 argumentos. Escolhi esse também. Tomar de ações com base nesse motivo. Eu, pronto. Já tenho toda a minha argumentação pronta aqui. Vai bastar o quê? Eu preencher da melhor forma possível para eu ter 100% da pontuação na competência sobre argumentação, que também é treino. Então, preenchi, já tenho meus 3 primeiros parágrafos. Aqui, ó, todos os parágrafos. Recomendo que você leia para você ver como que está bem escrito todos esses parágrafos. E agora, eu vou para o fim, que é o que? A minha proposta de intervenção. Então, para fechar o meu texto, eu vou usar a proposta de intervenção que eu fiz para todos os temas, que é essa daqui, que você está vendo, depois eu recomendo que você leia. Então, o que aconteceu com esse plano? A partir desse plano, eu tinha algo totalmente estratégico, diferente de todo mundo, que chega lá na sorte, inclusive, assim, às vezes até na esperança de cair um tema fácil, eu não. Para mim, era indiferente. Era até, na realidade, melhor cair esse tema
mais difícil, porque provavelmente a TRI, não a TRI, mas a nota geral, a nota final média do Enem provavelmente ia baixar, a nota de corte provavelmente ia baixar, e eu ia conseguir tirar, inevitavelmente, a minha pontuação que eu sempre estava fazendo, que era mais de 960 pontos. Por quê? Porque eu já tinha tudo pronto. O tema que cair, eu já tenho toda uma estratégia a ser só aplicada lá no dia e fazer uma excelente redação. Além disso, eu comecei a gastar muito pouco tempo, como eu te disse, em torno de 1 hora para fazer a redação, porque já está tudo pronto, como o modelo Coringa. Mas, agora, diferente do Coringa, eu tenho especificidade e eu perco o risco do corretor ver que eu estou usando o modelo. Então é com essa estratégia que eu apliquei na época do meu vestibular para ser aprovado, que hoje eu venho passando para os meus alunos. Então, se você quiser conhecer mais a fundo como que funciona o método Camaleão, como você vai aplicar esses parágrafos, como utilizar e outras informações, é só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, onde eu explico tudo sobre o método Camaleão, detalhe por detalhe. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.